Estimado amigo, estimado irmão, saudações. Que Deus abençoe ricamente você, sua família, e que possamos juntos, nos preparar para o grande dia da volta de Cristo, para o reino da eterna felicidade. A nossa meta é o céu. Entende? Temos que perseverar, insistir e persistir nessa caminhada maravilhosa. Tá bom? Deus abençoe, viu? Nós vamos meditar aqui sobre a questão de relacionamentos pessoais e interpessoais e como resolver conflitos no relacionamento. E eu queria começar lendo um texto aqui que está na oração do Pai Nosso. Jesus, quando esteve na terra, ele ensinou os discípulos a orarem. E na oração, no capítulo 6 de Mateus capítulo 6, se você quiser abrir a Bíblia aí, pode abrir, Mateus capítulo 6, no versículo 12, no meio da oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, Jesus mencionou assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E no verso 14 fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Interessante, né? Vamos fazer uma oração para que Deus nos ilumine? Senhor nosso Deus, nosso Criador, vamos agora meditar na Tua Palavra e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra e sermos transformados por ela e possamos refletir o Teu caráter, Pai, enquanto estivermos nessa terra e sobretudo entrarmos no céu quando Jesus voltar. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Então vamos meditar aqui, Mateus 6, versículo 12. No meio da oração do Pai Nosso, Jesus menciona o quê? E perdoa-nos as nossas dívidas. Essas dívidas são as ofensas mesmo, viu? Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que está dizendo aqui? Interessante isso aqui e forte, né? Porque se você não perdoa o seu próximo, Deus também não te perdoa. Isso é profundo e forte, não é? Tá vendo? Então temos que ter um coração novo, capaz de amar e perdoar. No verso 14, amplia. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui está uma condição para que você seja perdoado, para que eu seja perdoado. É perdoar o próximo. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Resolvendo conflitos nos relacionamentos pessoais e interpessoais. Então veja, a maior parte dos problemas que enfrentamos em nossa vida são de relacionamentos, tá certo? A vida é feita de relacionamentos. As pessoas que têm a habilidade de relacionar-se bem com os outros conseguem viver melhor. Quer viver melhor? Tem que ter habilidade de relacionar-se bem com o próximo. Veja, como viver diante dos conflitos no cotidiano familiar? Especialmente nessa época que estamos vivendo, Quantos conflitos familiares, não é? Marido com mulher, com os filhos. Estamos agora nessa época de pandemia, confinamento, quarentena. E às vezes os ânimos se exaltam. E como resolver os conflitos no cotidiano familiar? Veja, primeiro, aprenda a ser tolerante. Tolerância. Deus tolera a nós, que somos pecadores, atrapalhados diante de Deus. Deus tolera a todos nós. Entende? Claro que Deus procura levar a um ideal, mas Deus tolera-nos nas nossas lutas e dificuldades. Então aprenda a ser tolerante. Ou seja, tenha uma atitude mental de tolerância. 2. Tenha autocontrole. Autocontrole para expressar suas emoções. Especialmente quando estiver contrariado ou emocionalmente abalado. Veja, quando você tiver... Aliás, como é que você reage quando você é contrariado? Nas suas ideias. As emoções se afloram? Exatamente isso, olha, tenha autocontrole para expressar suas emoções, especialmente quando estiver contrariado ou emocionalmente abalado. Autocontrole, controle de si. Vamos avante, diz assim, olha, espere um pouco para começar a falar. Está contrariado, emocionalmente abalado? Respira fundo. Espere um pouco para começar a falar.
Dê uma pausa para o sangue esfriar. Fale baixo, pausadamente. Seja honesto ao expressar-se, porém lembre-se de que está tratando com outro ser humano. Então nunca se esqueça, pois estou tratando com outro ser humano, que possui razão, que pensa, entende? Que fala, que tem emoção. Né? Então veja, se não sabe o que dizer, não diga. Entende? É simples. Não sabe o que dizer? Fica quieto. Né? Quase sempre o problema não está no que é dito, mas no como dizemos. Interessante, né? Então, na maioria das vezes, o problema não está no que é dito, mas como é dito. Então, a maneira como a pessoa se expressa é que pode gerar paz ou pode gerar conflito. Então, não se esqueça disso. Se você for paciente no momento de raiva, irá escapar de 100 anos de raiva. Grave essa frase, né? Se você for paciente num momento de raiva, irá escapar de 100 anos de raiva. Então, paciência, né, na hora da raiva. Bate-boca. Né? Se tiver um bate-boca, recuse discussões. Recuse bate-boca. Veja, a discussão não leva a nada. Eu digo discussão com os ânimos exaltados, né? Numa discussão você tem no mínimo 50% de chance de estar errado ou equivocado. Quantos por cento? 50%. Então não se esqueça disso. Não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Né? Portanto, respeite o ponto de vista do outro. Quando você respeita o ponto de vista do outro, então traz harmonia. Entende? Você sabe que na conversação e na multidão de conselhos há sabedoria. Então é importante considerar o ponto de vista do outro. Agora, 3 palavras mágicas. Primeiro, eu errei. Segundo, me perdoe ou me desculpa. Terceiro, vou procurar melhorar. Então aqui tem 3 palavras mágicas. Mágica é um modo de dizer, né? São 3 palavras que permitem o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa. Então veja, às vezes essas 3 palavras mágicas, né, entre aspas, faz com que um casamento perdure a vida toda. Faz com que um relacionamento familiar esteja bem e perdure para a vida toda. Vamos repetir as 3 palavras mágicas? Primeiro, eu errei. Segundo, me perdoe ou me desculpa. Terceiro, vou procurar melhorar. Essas três palavras ou atitudes permitem o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa. Então grava isso aí na sua mente para você exercer durante toda a sua vida. Tá bom? Você sabe que a maioria dos casais se separam por orgulho, né? Então na hora que os ânimos se exaltam, a pessoa fala o que não deve falar, toma a atitude que não deve tomar, e depois o orgulho não deixa a pessoa voltar atrás. Aí o que acontece? A corda vai esticando, 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 e esticando, esticando, até que rebenta. Então a maioria dos casais se separam por orgulho. Se tiver humildade, a coisa perdura. E não só no casamento, viu? Mas no relacionamento pessoal e interpessoal. Então a humildade é importantíssima para um bom relacionamento. Quando a pessoa reconhece a sua fragilidade. Não tem ninguém perfeito. Tem alguém perfeito? Você conhece alguém perfeito? Se conhecer, me apresenta que eu me mato. Não tem ninguém perfeito. Entende? Por isso que um tem que tolerar o outro nas suas lutas e necessidades. Né? Bem, quando errar, seja humilde para reconhecer. Peça desculpa, peça perdão. Reconheça que você tem falhas, pontos a melhorar. Quando o outro errar, trate-o como você gostaria de ser tratado quando erra. Entendeu? Pense nisso toda vez que alguém errar contra você. Seja empático. O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro, é calçar o sapato do outro. Então seja empático, procure se colocar no lugar do outro. Então quando o outro errar, trate-o como você gostaria de ser tratado quando erra. Pense nisso toda vez que alguém errar contra você. Seja empático. Coloque-se no lugar da pessoa. Tá certo? Gentileza e tato. Então seja gentil. Tenha tato. O que é tato?
O dicionário Webster define da seguinte forma: tato é aquela delicada percepção do que é certo fazer ou dizer sem ofender. Vou repetir. O que é tato? Aquela delicada percepção do que é certo fazer ou dizer sem ofender. Então isso é tato. Então seja gentil e tenha tato. Né? Delicada percepção de fazer o que é certo sem ofender. Ou dizer sem ofender. Bem, como você pode lidar com uma pessoa que é brigão, aquele que só quer brigar? Então saiba lidar com os brigões. O brigão quer o quê? Brigar. Mas quando um não quer, dois não brigam. Portanto, não brigue. Deixa-o esfumaçar. É assim que age. Agora, conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas. Conclusões precipitadas atrapalham toda a sua vida. E depois já é tarde, entende? Então pensa bem antes. Agora, o perdão, né? Perdoe sempre. Sempre mesmo. Entendeu? Vontade de acordo com o Senhor Deus. Submeta a sua vontade ao Senhor Deus. Nossa vontade humana é pecaminosa. Entende? Nossa vontade humana. E quase sempre nos leva para caminhos amargos, quando estamos envolvidos em algum conflito. Pergunte ao Senhor Deus o que fazer. Ele sempre tem a melhor resposta. Então ore a Deus no momento crucial, pede a Deus sabedoria. Aproveite a vida. Precisamos aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Para o mundo aí fora, aproveitar a vida é a pessoa desfrutar de tudo que a vida oferece. Beber, fumar, cheirar cocaína, fumar maconha, crack, ir para as baladas, para os funks da vida. Entende? É adulterar, né? Trair a esposa, trair o marido. Então, para muitas pessoas, aproveitar a vida é isso. Ele fala assim, eu tenho que aproveitar a vida que eu vou morrer mesmo. Mas aproveitar a vida não é isso. Aproveitar a vida é entregar a vida a Deus enquanto tem vida e viver bem com o seu semelhante. Então, nunca se esqueça disso. Então, resumidamente, aproveitar a vida é você viver bem com o seu semelhante e com Deus. Tá certo? E seja um mordomo de Deus. Viva para a honra e glória de Deus. Então, que Deus abençoe você. Irai-vos e não pequeis. Que Deus te ilumine para que você possa ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. E que você tenha sabedoria para resolver os conflitos, né? Agir com sabedoria na hora crucial, na hora necessária. Nós vamos orar para que Deus abençoe você e a mim também, porque eu também sou pecador. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Deus eterno, todo-poderoso, acabamos de meditar sobre relacionamentos, Pai. Relacionamento pessoal e interpessoal. E aqui está a maior arte, Pai, na terra, o relacionamento. E pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê estrutura, capacidade em Cristo Jesus, para que possamos, ó Deus, perdoar e também, Pai, recebermos, aceitarmos o perdão. Que o Senhor transforme a nossa vida, Pai, pelo poder da Tua Palavra. Que o Senhor mude a nossa vida e nos ajude, Pai, para que possamos ter um coração novo, uma vida transparente, uma vida agradável. Se tem alguém que está me ouvindo agora, Pai, tem passado por lutas nesse sentido, com mágoa no coração, com ódio, que o Senhor abençoe, Pai, essa pessoa, dê habilidade, sabedoria, capacidade, para que ela possa, ó Deus, orar por essa pessoa e que ela possa, ó Deus, perdoar essa pessoa com quem ela tem diferença, e que essa pessoa também seja tocada pelo Espírito Santo para que possa aceitar o perdão e possa haver harmonia, Pai. E possamos viver bem nessa vida e entrarmos no céu quando Jesus voltar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar mais uma frase, mais uma coisinha. Olha, a vida é muito curta para viver mal, viu? A vida é muito curta para viver mal. Temos que viver bem. Então perdoe e aceite o perdão. Vamos viver bem com o nosso semelhante. Entende? A vida é passageira. A gente morre. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Tchau.